Everton e seu Ricardo, quando puderem juntar as equipes do briefing, por favor. Todo mundo. A gente tem duas pessoas principais, que é o Everton e o Ricardo, tá? Qualquer dúvida, pergunta para eles. Levanta a mão. Levanta a mão aqui. A Yasmin vai estar dentro do salão também. Ela vai estar dentro. Hoje a gente tem que fazer um serviço invisível, rápido e eficiente. Você tem que entrar muitos ensaios aí falados. Eu pode falar uma palavra. Omotenashi. Esse é um conceito da cultura japonesa que diz respeito à arte de bem receber, a arte da hospitalidade, de colocar na melhor condição possível o seu convidado. É esse conceito que a empresa House of Suntory, que é uma centenária produtora de bebidas do Japão, resolveu fazer um evento comemorativo do seu aniversário aqui na Japan House, em São Paulo, juntando arte, design, comida e a cultura japonesa na veia. É isso que eu vou mostrar para vocês agora. Primeiro a gente se inspirou nessas bebidas especiais da House of Suntory. Ela é muito focada, primeiro nas estações do ano e na natureza, nessa conexão muito profunda com a natureza. Aí eu vim com aquela ideia, não, e se a gente trabalhasse os elementos da natureza? Segundo a filosofia budista, né, você tem os elementos terra, água, ar e fogo, e tem o mais importante, né, que permeia tudo, que é o vazio. E o vazio, para mim, é um conceito muito bacana, porque as pessoas aqui no Ocidente acham que o vazio é o vácuo, é a ausência, é uma coisa negativa, né? Mas para os orientais, para essa filosofia, não. É a possibilidade, é o espaço de criação, na verdade. E aí o desafio, né? Como é que você conta essa história? E a ideia de chamar um chefe para criar um prato inspirado em um elemento que foi designado para ele. E aí também foi outro desafio, mas graças a Deus eu tenho aqui os meus colegas muito criativos que entendem esse espírito da House of Suntory, né, do Kodawari que a gente fala, que é esse comprometimento de querer fazer as coisas com muita profundidade. E também, né, ter essa criação, aceitar o desafio de fazer uma criação e ter uma inspiração específica. E aí que entrou o time das bebidas para pensar em tudo isso, né? Como é que você vai trabalhar cada bebida dentro dessa inspiração do elemento e que casasse com os pratos, com os sabores ali.
desenvolvi junto com o Bob toda a harmonização e eu pude trazer um pouco mais do lado oriental para o coquetel e a gente trazer tudo isso como uma experiência, pensado mesmo para o Montenotte, mas pensado nessa junção do alimento como a bebida no mesmo patamar. Eu acho que é isso que a gente quis trazer mesmo. Basicamente, criei coquetéis que acompanhassem todo esse roteiro cultural dos 4 elementos, mas que também privilegiassem os pratos. Os coquetéis aqui, eles estão para trazer essa essência dos 4 elementos, mas para que os pratos sejam celebrados. O primeiro coquetel, que é o de entrada, ele é um coquetel muito tradicional do Japão, que é o Haiboro. Nada mais do que um highball, só que feito num serviço ainda mais delicado. É água Perrier carbonatada com whisky Chita, que é um single grain, que tem um aroma delicado de coco, ele é mais leve. Por essa razão eu entrei com bitter de cacau e a gente finaliza ele com shiso, para trazer o vegetal. Cara, deu água na boca, deu sede, né? O meu elemento é a água, então eu fui atrás de origens da minha culinária, que é culinária japonesa, então eu foquei em cima na base de dashi, que é o caldo, né? Digamos que é o caldo mais fundamental da nossa culinária. E lá eu peguei um ingrediente que é o wakame e o kombu, onde que eu faço uma extração, né, da essência da alga a frio. Então eu deixo lá durante 24 horas a uma temperatura controlada para depois ela ir para o refrigerador e só depois a gente retirar e fazer os processos, né? E também a gente escolheu o pescado, né, que é o olho de boi, olhete, que é muito frequente na nossa costa brasileira. Então é um prato que ela inspira em ingredientes que existem na culinária japonesa e também sem deixar a brasileiridade de lado, então trazendo as castanhas também para compor este prato. O segundo coquetel, que é um coquetel já para harmonização do cardápio, a gente tem algo que é inspirado no coquetel bambu, que foi criado no Japão. Ele tem uma potência do Jerez, um amendoado, ele mantém um pouco de saquê, que foi a intervenção que nós fizemos, e a estrutura da vodka Raco, que traz ele para algo complexo, entre um vodka martini muito complexo de aromas, mas também com uma delicadeza de profundidade de notas não tão usuais. Quando eu recebi esse elemento, a primeira coisa que eu pensei foi no pão, nos alvéolos. Então eu logo pensei no levain. Peguei esse levain e usei ele como ingrediente da nossa pasta. Então ela fermenta com levain por 3 dias na geladeira, que dá essa leveza para ela e uma leve acidez.
também como ingrediente da pasta, eu peguei a semente do trigo, a gente queimou ela, moeu e usou um pouquinho desse trigo na pasta, que dá um defumado, né, um acastanhado, que eu acho que vai muito bem com o whisky. E a pasta é um tonarelli ao ovo, um espaguete, vamos dizer assim, fresco. Eu apliquei uma técnica chamada temomi, uma técnica japonesa que dá ondulação na massa, libera amido, perfeito para carregar o molho, né? Ao contrário da tradição italiana, que é você sentir cada ingrediente, eu pensei o oposto. Reuni alguns ingredientes que traduzem o umami. E a ideia desse molho é você sentir o umami, não sentir tanto o sabor de cada coisa. E aí, por cima disso, vai o carasumi da Chef Thelma, curado aqui, que ele vai trazer um pouco de salinidade, né, um gosto de mar, que vai ficar muito bem com o drink que tem yuzu. Privilegiando o conceito de ar, a gente fez um coquetel que tem um cítrico de base, com um aroma de yuzu, ele é levemente carbonatado, e a gente usa realmente um ar de shisoku, manjericão e um toque salino. Então você tem essa estrutura do ar em todo o coquetel, compreendendo um coquetel mais delicado, sour, para casar com o prato. Meu prato, que foi muito ligado com a terra, e aí foi uma parceria muito bonita das cerâmicas, e para mim cerâmica tem tudo a ver também essa conexão com a terra, né, da matéria-prima, da argila. E eu trouxe então um prato de wagyu, porque o elemento terra diz muito sobre isso também, né? É carne, é sangue, são os ossos e a própria terra e o que vem daquilo. Aí eu me inspirei na forma mais artística e do visual no chão de uma floresta ancestral no Japão. Me impressionou muito uma viagem, né? Quando eu fui, acho que eu errei um pouco o caminho e nos fundos de um templo tinha, né, uma floresta ali, e quando eu pisei ali eu falei, nossa, acho que eu não deveria estar aqui, porque era uma impressão de algo muito antigo, que realmente gerava essa reverência, né? E aquilo me marcou muito. Então eu quis trazer essa sensação e tem as texturas além do próprio visual. O elemento era a terra. Por essa razão ele tem um blend de vermute, fernet, cynar, junto com um whisky, aonde você tem um terroso, tem um gengibre, que traz esse elemento terra, mas também com bastante frescor para integrar com o prato. Nós japoneses, o fogo ele representa uma questão de uma nova passagem, né? Uma questão de renovação. Então acho que combina muito com a sobremesa por ser o último passo, né? Um novo começo a partir do fim dessa experiência. Então a ideia na questão visual foi trazer principalmente o kaki e o cacau black, né? O cacau black ele traz essa nota visual bem
bem preta, bem escura. E então eu brinquei com essa questão de trazer laranja com preto e tentar fazer alguma coisa que lembrasse a lava. Também na questão dos sabores, na questão de usar o cacau mesmo por ele ser um pouco mais amargo, trazer essas notas defumadas. E também a utilização da pimenta Togarashi, uma pimenta japonesa, que por mais que tenha um sorvete na sobremesa, ele acaba trazendo uma nota picante. Então, por mais que seja gelado, você tem uma sensação muito quente. E o coquetel sobremesa, ele leva um whisky lavado com cupuaçu, o que dá um aroma muito interessante de pão fermentado com uma nota mais amendoada. E ele é servido numa temperatura um pouco mais alta, que é onde ele complementa com a sobremesa. O Omotenashi, ele está muito ligado em você bem atender o cliente, mas pensando não no que é você, mas o que o outro poderia esperar e tentar antecipar, pensar todas as sensações que ela pode ter nessa experiência. Tanto da harmonização também, que foi pensado nos elementos da natureza, também no coquetel, então também nos pratos e tudo isso para poder trazer esse espírito do Japão. Foi todo esse trabalho de pesquisa, né, da gente estar buscando em cada uma das etapas alguma referência cultural, alguma arte japonesa. Então a experiência é muito completa, porque você tem várias referências dessas artes que são muito antigas no Japão. Então você junta com o visual, você junta, né, com a audição. Então é uma imersão total mesmo. E a cultura japonesa é muito disso, né, de você trabalhar os 5 sentidos. Então é uma imersão completa mesmo. Esse ano de 2023, a migração japonesa no Brasil comemora 115 anos. Então não é à toa que a população de São Paulo, que é uma das maiores cidades japonesas do mundo, volte o seu olhar da Japan House, um centro cultural que coloca aqui em São Paulo à disposição do público um pouco da cultura, da história, das tradições desse país que o Brasil tanto conhece. Entre as atividades que aconteceram aqui nesse espaço esse ano, está em cartaz até agora e vai até o final de outubro, essa exposição aqui, o Japão em miniaturas. Coincidentemente, tem na gastronomia um dos seus principais focos. A gente tem uma programação que é sempre muito eclética e que tenta mostrar muitas áreas de criatividade japonesas, né? Então, exposições de artes visuais, de moda, de arquitetura, e a gente faz esse mix mesmo para ser bastante dinâmico e bem eclético. Tatsuya Tanaka é um nome que já era muito conhecido e seguido por muitos brasileiros. É um artista que trabalha com essas miniaturas muito divertidas, partem de um olhar até um pouco infantil, de certa maneira, de maravilhamento, de encantamento dessa maneira, mas com uma brincadeira de escalas que faz com que esses elementos mudem completamente de função dentro desses dioramas que ele cria. As miniaturas de Tatsuya Tanaka fazem referência ao cotidiano e às tradições japonesas. O alho poró como alvo do Kyudo, a arte marcial do arco e flecha. A cebolinha verde representando os bambus que os samurais cortam com a espada em seu treinamento. A cebola, que se parece com o grande tambor de madeira chamado taiko. Sem falar de uma obra feita especialmente para a exposição no Brasil. Uma praia
de arroz e feijão. Mas a questão da comida é muito curiosa, porque quando a gente começou a discutir a divisão dos temas, ele apresentou que um tema seria comida. E eu rebati que não, tudo era comida nessa exposição. Afinal de contas, a comida estava como pano de fundo em praticamente todas as obras. Eu acho que tem muito a ver com essa anedota que ele conta de como ele iniciou, que é essa história do brócolis, né? Que então ele era criança, olhou um brócolis, pensou se ele fosse pequeno, o brócolis seria uma árvore frondosa. Então eu atribuo muito a esse universo ele usar tanto esses elementos da gastronomia e tantos alimentos, porque é onde a gente fica, talvez, deixa a imaginação fluir quando a gente é criança e tá em volta, né? Tá no nosso dia a dia e ao mesmo tempo é tão rico de detalhes. Então, uma observação mais atenta abre outras portas, né, a partir desses alimentos.